Olá, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam muito bem. Esse é o desejo da nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Como nesse momento em que estamos vivendo, a forma que temos de nos reunir é através das redes sociais. Então que agradeçamos, pelo menos isso tem sido muito positivo nesse momento. Tem nos dado a oportunidade de criarmos momentos de reflexão, não só diante do momento tão difícil pelo qual a humanidade vem passando, mas também refletir sobre a doutrina espírita, que sempre foi, sempre será uma doutrina que nos explica, nos esclarece e nos enche de esperança, de fé, para superarmos as dificuldades tão comuns de um mundo de prova e expiação. Nesta noite nós teremos como palestrante a nossa companheira Rosana Manso, que sempre tem aí atendido os nossos chamados. Nós, da nossa casa, desejamos a ela todo o bem possível, que ela receba do alto sempre a inspiração, a motivação para continuar nesta tarefa de levar o conhecimento espírita dentro da sua ótica, dos seus estudos, a todos aqueles que têm afinidade com a doutrina, que têm afinidade com o espiritismo. Vamos nos preparar, vamos fazer aquela prece inicial para também no decorrer da reunião estarmos aí mentalmente preparados para absorver os ensinamentos da noite e também participarmos no final das preces à distância, do passe à distância, das vibrações a todo o planeta, a todos aqueles que estão passando por dificuldades e que necessitam muito de prece nesse momento. Como o Evangelho tem nos ensinado há muito tempo, a prece é o elo que nos liga a um mundo maior. E é através da prece que o mundo maior encontra ambiente propício para trazer os recursos que precisamos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e dizermos: Senhor Jesus, Mestre Divino, exemplo de todos nós, ilumina-nos nesta noite, Senhor, permitindo que esteja junto a nós os benfeitores espirituais, aqueles afins a cada um de nós, os nossos mentores, mentoras, os espíritos amigos e também, Senhor, aqueles irmãos que Tu envias para curar as nossas chagas, para curar as nossas decepções, os nossos processos que criamos, principalmente diante da dificuldade, de desânimo, aquele momento que falta a esperança no coração de cada um de nós. Nós sabemos que todos nós estamos amparados pelo mundo maior. Nunca estamos sós. Sempre tem alguém olhando por nós, nos intuindo, tentando nos incentivar para o enfrentamento das provas, das expiações e das dificuldades do planeta Terra. Ilumina, Senhor, este nosso mundo, essa terra maravilhosa que é o nosso laboratório, que é a nossa escola, que é o nosso hospital. E que tenhamos nesta noite, Senhor, muita luz em nossos lares e que essas luzes possam se espargir, encontrando os corações que necessitam, aqueles que sofrem, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua luz e que a Tua paz esteja sempre em nossos corações e que assim seja.
Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em boa lógica. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. André Luiz. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para refletirmos em torno de um tema intitulado Não resistais ao mal. O que significam essas palavras de Jesus? Então, para iniciarmos a nossa reflexão, eu fiz alguns apontamentos, né? E a partir do Evangelho de Mateus, nós temos essa afirmativa. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então é um tema evangélico mesmo, uma afirmativa feita pelo Cristo. E nós precisamos, em todos os momentos da vida, trazer o Evangelho para a nossa convivência íntima, para a nossa reflexão. O que será que o Cristo quis dizer com isso? Meus amigos, então nós podemos pensar da seguinte maneira. Como classificar o momento atual? Esse momento agora que nós estamos vivendo. Esse momento atual é um momento realmente singular, não é? Para todos nós. Porque ele é singular na sua existência, nenhum de nós vivenciou isso antes, né? Salvo talvez alguma outra exceção nesse mundo. E a gente fala com relação a outro processo, que é a pandemia, a gripe espanhola, não sei. E ele, na verdade, ele é um momento coletivo. É um momento que nós estamos vivendo coletivamente. Enquanto nós estamos nos nossos lares, vivendo as nossas particularidades, nós esquecemos do coletivo. Mas esse momento veio nos chamar para uma experiência coletiva. E o que significa isso? Nós estamos sendo acometidos, então, de um mal. Viver isso coletivamente, né, sem escapatórias, sem conseguirmos livrar desse incômodo, isso é um mal? O mal em si, o que ele é? O que ele significa na nossa vida? Então vamos lá. Toda situação nova pode gerar expectativas, mas em muitos casos gera também medo. Isso acontece porque nós não sabemos o que nos aguarda. O medo é uma reação normal como instinto de preservação da vida. Se não fosse assim, o ser humano se atiraria em situações perigosas, colocando em risco a própria vida. Então, às vezes, o que nós sentimos, né, raiva, ciúmes, essas emoções que nos assolam o nosso sentir, às vezes nós classificamos como ruim, mas na sua totalidade tudo tem os dois lados. O medo, ele é um meio de se defender, né? A criatura humana se defende de situações perigosas pelo medo. Então, se o medo é uma defesa, quando ele extrapola um limite, ele realmente pode trazer consequências, porque do medo pode partir para um pânico, né? Uma aversão de algo ou de alguma situação. Então, nós precisamos entender que isso tudo permeia a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso sentir. E a gente precisa compreender o que se passa agora dentro do nosso íntimo. Então, outra situação a ser analisada. A situação atual pode despertar em nós sentimentos, né? Além do medo, ela pode despertar o quê? Raiva, revolta, medo da morte, medo de ficar doente, medo de que algum membro da família também se contamine.
Insegurança quando a vida financeira, como que eu vou ganhar a vida, como eu vou pagar as minhas contas. Insegurança também, né? Tristeza por paralisar a nossa vida corriqueira, ansiedade, depressão, pânico e sentimentos outros, sem falar na violência doméstica. Não só violência física, mas violência verbal, pelo exacerbar das relações nossas que ficaram mais próximas. Então, todos nós passamos por isso. Todos nós temos vivenciado momentos difíceis de verdade. E nós estamos aqui nomeando o que nos incomoda. Porque nesses dias, às vezes, a gente incomoda, um dia mais acorda, um dia mais alegre, outro dia a gente está desanimado. E muitas vezes nós não sabemos o que é que nós estamos verdadeiramente sentindo. E quando nós entramos para dentro de nós, querendo entender o que está acontecendo, vai dando um alívio. O contato com aquele campo de energia não deixa que aquela energia tome conta de nós. Qual a nossa tendência, então, com o momento atual? Pensar muito, pensar mais do que a gente costuma pensar, porque a mente não para. O que é interessante é que a nossa mente, quando não desloca o pensamento para o passado, desloca para o futuro. Naturalmente, temos dificuldades de focar no presente. Vê se tudo que eu falei agora mesmo não encaixa nisso. Quando a gente pensa, nossa, como eu vou fazer agora? Nossa, quantas coisas eu deixei de fazer. Eu gostava de ir para a academia, eu gostava de tomar chá com as amigas. Nós estamos presos no passado. Nós estamos relembrando aquilo que ficou para trás. E quando a gente se sente assim penalizado, né, pelo que deixou de fazer, a gente automaticamente já joga para o futuro. Meu Deus, como que vai ser? Quanto tempo isso vai demorar? Será que isso passa? Então a nossa mente fica fazendo esse jogo. E em algumas oportunidades com vocês eu já comentei sobre isso, mas é bom nós lembrarmos que a nossa energia psíquica ela é poderosíssima. A nossa mente tem um poder imenso e ela nos comanda. E nós nos identificamos com os pensamentos. Os pensamentos são uma pista para o nosso sentir, para caminhar para mais profundamente dentro de nós, porque nós somos muito mais do que nós pensamos. Nós somos sentimentos, nós somos poderes divinos, mas nós ficamos presos na nossa mente. A mente, o pensar, é um nível evolutivo, sim, mas nós precisamos compreender como ela funciona. Então, como na verdade, vou trazer a pergunta bem clara, como funciona a nossa mente? Ela então não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro, e assim ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Isso está escrito no livrinho chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Então, um grande estudioso da mente, né, ele traz verdades belíssimas. Quem já leu esse livrinho, lê novamente. Então, ele traz a nossa mente para refletir como que nós somos conduzidos por ela mesma, ou seja, pela mente. Então, a mente ela está ligada ao tempo. Isso é chamado tempo psicológico. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. Ou seja, eu não fixo aqui, agora, o que eu estou vivendo agora. Se eu estou na cozinha passando o meu café, muitas vezes eu nem presto atenção no gosto do café. Eu tomo café pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã, quem que eu poderia ligar daqui a pouco. Isso é falta de presença e a gente perde o contato com a vida. Nós perdemos a oportunidade de viver o agora. E o agora, se nós pensarmos, é a única realidade, né? Porque quando a gente não joga, não toma o café pensando no futuro, que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente está preso ao passado. O que é estar preso ao passado? Sentir culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, né? São todas formas de incapacidade de perdão. Elas são causadas por excesso de passado e pouca presença. Veja como a mágoa, o ressentimento, tudo que a gente lê na doutrina espírita nos escraviza, porque a nossa mente não vê o que está passando agora. Ela não percebe as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós não percebemos. Isso é no plural, isso acontece com todos nós. Quando eu estou conversando com vocês, a orelha mais próxima é a minha, eu estou falando para mim também. Então, nós precisamos refletir sempre e voltar nesse ponto, porque a mente é automática.
E como nós pensamos muito, né, já temos aquele aviso: vigiai e orai. O Cristo deixou isso para nós, não foi à toa. Então, vigiar não é cercear, não é bloquear, é estar atento para o que se passa conosco. Não é verdade? Quando a gente contrata um vigia de carro, vigia na porta da nossa casa, ele está atento o tempo todo. Muitas vezes ele vai dar um alarme: olha, está acontecendo algo, eu preciso de uma ajuda aqui. Então, esse é o papel do vigiai. Então, evangelicamente falando, Jesus estava nos atentando para esse momento tão tenso, né, psíquico, que nós poderíamos estar vivenciando a qualquer momento. E agora nós estamos realmente vivenciando isso e ninguém escapa disso. Eckhart Tolle continua falando: a mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. É nesse momento que a mente torna-se egóica e domina toda a nossa vida. Então, quando nós ficamos presos nos nossos próprios pensamentos, ela vai nos dominando. Nós pensamos naquilo que nós não superamos, na dor, e ficamos presos nos nossos motivos. E quando a gente joga para o futuro, a gente desconsidera o que a vida nos propiciou naquele momento presente que nós estamos vivendo. Então a mente, né, ela é egóica, ela está presa realmente ao ego. O egoísmo é um nível evolutivo. Nós precisamos urgentemente compreender o que significa isso. Um dos traços do egoísmo é esse aprisionamento na mente, porque ego e mente faz parte do nosso eu que nós vivemos atual, um eu inferior de superfície. E quando Jesus nos convida para brilharmos a nossa luz, ele está nos convidando para descobrir essa mente brilhante, esse eu brilhante. E é isso que todo espírita quer. É isso que nós buscamos. Buscar essa comunhão com Deus. A comunhão com Deus é entender que esse ser iluminado existe por detrás de tantos pensamentos que nos sobrecarregam. E quem não fala em tempos atuais de estresse, principalmente o estresse mental? Antigamente o homem cansava da enxada na roça. As mulheres cansavam da lida doméstica porque tinha que fazer a massa do biscoito, tinha que fazer a massa do macarrão, tinha que ir para o tanque esfregar roupa. Hoje a tecnologia nos ocupa muito, nos desocupa, aliás, de muitas atividades, mas a mente continua atuando e a mente cansa também. Então, entender que o tempo do relógio, planejar o nosso horário, isso é inevitável, estamos presos ao tempo e ao espaço. Mas não deixar que os nossos pensamentos tomem conta de nós dessa maneira, isso é estar alerta ao nosso caminhar em busca de Deus. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira a sua energia. A energia retirada da mente se transforma em estado de presença, ou seja, nós não temos um hábito, né, que os orientais praticam muito, que é esse hábito da autoobservação e também adentrando pelo lado da meditação. A autoobservação, ela nos leva a olhar com olhos, não de acusação ou de mal-querer ou de repugnância, mas com um ato de observação mesmo, observando o que se passa conosco, no nosso caminhar, no dia a dia, no trato com as pessoas ou conosco mesmo diante de uma situação. Isso é autoobservação. E quando eu entro pelo caminho da meditação, eu estou realmente praticando um momento de centrar em mim, me auto-observar, trazer para o meu corpo interior a minha observação. Por isso que a prática da meditação, ela pode nos aliviar desse pensar constante desenfreado. É acalmar a mente. Então, a mente, quando nós observamos e vemos o seu comportamento, é como se ela ficasse meio que limitada. Não limitada no sentido de raciocínio e criatividade, pelo contrário, os estudiosos falam que quem pratica meditação e autoobservação, ele desabrocha para a criatividade. A mente, ela se mostra no seu poder real e verdadeiro, mas quando nós não observamos o que nós pensamos, ela nos arrasta também por um caminho que parece que não tem fim, de preocupações, de cansaço. Os pensamentos repetidos potencializam os sentimentos, porque nós sentimos e pensamos. Quando nós pensamos desenfreadamente, nós potencializamos o sentir. E nós somos eminentemente pessoas, seres que sentem.
Nós somos um sentir mais profundo. É esse caminho que nós precisamos atingir para chegar até Deus. Um sentir pleno, amoroso, fraterno, que tanta gente fala na casa espírita, mas a gente não sabe sentir ainda. Mas nós estamos aprendendo, né? Então, evitar pensamentos do tipo, como vai ser? Como que vai ficar meu trabalho? Até quando vai durar tudo isso, né? Até quando vamos ficar nesse isolamento? Isso alimenta a ansiedade. Isso alimenta a preocupação. Isso alimenta o medo. Não ficar pensando naquilo que tivemos que paralisar, né? Aquele pesar, eu não posso fazer isso mais, eu não dou conta, não estou com as minhas amigas tomando meu chá das 5. Isso tudo traz um pesar, uma dor e potencializa o ressentimento, que potencializa a raiva, a revolta. Vejam como que o pensamento descontrolado caminha de um lado para o outro, potencializando o sentir. E nós estamos, então, também interligados, formando um campo energético, seja pelos encarnados, porque a nossa energia psíquica é poderosa, sem poder cercear isso, porque isso é um nível evolutivo. Pensou, já ligou. Pensou, já conectou. Conectou com quem? Com os encarnados e também com os desencarnados. O que é positivo nos eleva e o que é negativo nos desequilibra. Nós já falamos isso milhões de vezes em 1000 palestras por todo esse mundo. Quem compartilha a ideia dos espíritos, a doutrina consoladora dos espíritos, mas nós não sabemos como isso atua em nós. Então a gente sabe, nossa, o pensamento é poderoso, né? O pensamento tem vida, mas o sentimento também tem, meus amigos, e um potencializa o outro. O que nós precisamos entender é que a fonte do pensamento é o sentimento, mas eu sinto, penso e fico pensando muito, eu retroalimento o meu sentir. Então, às vezes, quando a pessoa chega desequilibrada na casa espírita, ela precisa tomar paz mesmo, fazer tratamento para acalmar um pouco a mente, para ela ir compreendendo. Mas ao longo da nossa caminhada, principalmente quando a gente se transforma em trabalhador, a gente vai esquecendo muito isso. A gente vai automaticamente para os nossos trabalhos, para a casa espírita, mas a gente esquece de analisar o que está acontecendo conosco. Não, eu já sou um trabalhador. Não, Jesus está comigo, os espíritos estão me protegendo. Não é bem assim. O nosso papel é constante na nossa vida, a autorresponsabilidade está em todos os nossos atos. Então, o espírita, quando vai ficando muito tempo na casa espírita, quando a gente toca nesses assuntos, eles não gostam muito, não. Porque traz um sentido de autorresponsabilidade e a gente acha porque se tornou um trabalhador, um dirigente, um passista, a gente já está salvo. Doutrina espírita não fala de salvação, ela fala de evolução. A salvação deveria ser entendida como a busca de paz, serenidade e comunhão com a espiritualidade superior e com Deus. E isso não exclui a nossa autorresponsabilidade. Como é bom transferir tudo para os outros. É o que a gente sempre fez. Mas nesse momento atual, quando a gente está recluso dentro do nosso lar, é como se dissesse, fique também com seus pensamentos e sentimentos. Você vai da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, mas o seu pensamento e o seu sentir está te acompanhando. Não tem como mudar. E se a gente desencarnar hoje, tudo isso é pacote que nos acompanha, é nosso e vai conosco mesmo. Daí nós podemos analisar se a gente construiu o nosso paraíso ou não. Então, pensando nisso, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a nossa parte e aguardar. Jesus, quando disse assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso significa o quê, meus amigos? Significa entrega. Por quê? Entregar na mão de Deus é confiar, tentar colocar nas mãos da lei divina que sabe o que faz. Quando nós resistimos nessa entrega, isso é a nossa mente egóica. A gente sempre está pensando, não, mas podia ser assim. Eu queria tanto que fosse assado. Por que as coisas não são do jeito que eu estou querendo? Mas eu vou conseguir. Veja bem, persistência é uma coisa, obstinação é outra. Eu posso me tornar obstinada, né? E me enveredar por um caminho até de perigo quando eu quero alguma coisa e não penso nas consequências. Então nós deveremos ser persistentes na nossa fé, no nosso equilíbrio, e o que nós sentimos e pensamos reverbera no ambiente, reverbera em nossa alma, no nosso corpo físico e no ambiente doméstico. Então aquele que mais sabe, ele tem, quer queira ou não, uma responsabilidade maior. Nós nos tornamos uma antena na nossa casa.
Então, aqueles que são espíritas se sentem com um certo peso. Não, é uma alegria a gente poder cuidar dos nossos com autorresponsabilidade. Então, nós podemos fazer o quê? Viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez é entrega, é um estado de presença. Vivo bem o hoje, faço bem aquilo que eu posso fazer. Manter hábitos para não termos sensação de que a vida parou, porque a vida não parou mesmo. Numa das nossas últimas conversas aqui, eu falei sobre depressão. A depressão é aquele estado de entrega negativamente. Eu deponho todas as minhas armas de vida e fico aqui recluso. Se a gente não mantiver uma rotina, nós vamos tender mesmo ao estado de tristeza e pode chegar à depressão. Por isso que a gente precisa ter hábitos, né? Cuidar, continuar cuidando de nós, dos nossos, da nossa casa, dos objetos, dos nossos sonhos e se reinventar, por exemplo, se reinventar profissionalmente. Muitos conseguiram alavancar grandes negócios na pandemia. Tem uma pessoa da minha família, e eu não vou dizer o nome, mas eu achei assim linda a transformação que a vida dela sofreu durante a pandemia. Ela achou que ela poderia vender o apartamento e aplicar o dinheiro e investir numa moradia melhor, né, a médio e longo prazo. Então ela achou melhor alugar uma casa que tem um espaço maior, inclusive para os gatinhos que ela adotou. E ela encontrou um espaço melhor, a vida dela já melhorou. Aí ela tinha descoberto também que o carro estava parado na garagem, pagando IPVA, e ela fez um monte de contas e descobriu que ela não precisava de carro agora. Ela pegou, vendeu o carro e descobriu que pode aplicar aquele dinheiro de outra maneira e está andando de Uber. E também ela comprou bicicleta, porque para curtas distâncias ela pode se movimentar. E isso também faz parte de um estilo de vida, porque ela subiu na balança e resolveu mudar a vida dela. E ela realmente, fazendo exercícios online, ela mudou o biotipo, virou o corpo de atleta, mudou hábitos, e isso fez um feedback com a mente dela, com os sentimentos dela. A autoestima dela subiu lá em cima, ela encontrou mais estímulo. Profissionalmente, né, ela atua no campo da psicologia e ela, pela pandemia, ela tem algumas comorbidades, né, um problema respiratório, ela não poderia se expor no consultório, começou a atender online e hoje ela atende pessoas até, eu me arrisco a dizer, do mundo inteiro. Tem pessoas até de Londres que faz tratamento com ela. E ela se reinventou e a vida dela ficou muito melhor. Vejam como a gente pode mudar o estilo de vida. E outra coisa, ela descobriu que ela estava preparada para tomar uma decisão tão séria. Qual foi a decisão mais séria? Ela resolveu se tornar vegana. E o veganismo ele é um tipo de estilo de vida, né? Um respeito profundo por tudo que vem dos animais. Então a pessoa não quer sacrificar animal nenhum. Isso é uma escolha dela também. É um estilo de vida que ela optou por tudo isso na pandemia. E a gente pensa na pandemia como um mal. A gente pensa na pandemia como um desequilíbrio. Mas não é, porque tudo no mundo obedece à lei da dualidade. Se as coisas são trinas no universo, se a gente observar começo, meio e fim, se a gente observar cabeça, tronco e membros, manhã, tarde e noite, também tudo é dual. Em cima, embaixo, direita, esquerda, bom, ruim, claro, escuro. A pandemia também tem os dois lados e faz parte da dualidade. Às vezes nós estamos presos somente de um lado. E tem dia, Rosana, que eu acordo cansada mesmo. Se você puder, tá cansada da reclusão? Entra dentro do carro, coloca uma máscara, entra dentro do carro e vai passear. Se você precisa mesmo sair para trabalhar, tome todos os cuidados, com responsabilidade, com autorresponsabilidade, né? Porque quando nós temos autorresponsabilidade, nós estamos tendo responsabilidade com o outro, nós somos também um pontinho de luz de Jesus na Terra, contribuindo para que a luz permaneça entre nós. Outro ponto para a gente pensar. Devemos saber o que está acontecendo no mundo, enfrentando a realidade, sabendo o que fazer para colaborar com a prevenção. Mas os exageros com os noticiários para muitos são danosos, levando a mente a se perturbar, aumentando a ansiedade. Olha só, tem pessoas que têm tanta dificuldade que se desequilibram muito fácil que ela foge do noticiário.
fuja dos exageros, mas não fuja de se atualizar. A mídia realmente ela cansa, né? Seja ela por que meios for, até pelo WhatsApp, por tudo, mas nós precisamos estar atentos. Ah, tal coisa cura. Gente, ciência é ciência. Não é porque o filho da vizinha, do neto, da minha parente tomou alguma coisa que o Covid não piorou, que o Covid fez isso ou aquilo. Isso não é ciência. Eu sou da área biológica, né? Me formei em odontologia, hoje eu aposentei, para quem não sabe, né? Fiz carreira de dentista militar, vivi a odontologia coletiva, trabalhei na Ozego, no SUS, e a gente que é de saúde sabe que o que tem que ser confirmado tem que ser confirmado com a ciência. Espiritismo é ciência, filosofia e religião, já Kardec já disse isso. Então, nós precisamos apoiar a nossa mente em coisas que são realmente confiáveis, dados estatísticos, grupos que foram controlados e comparados para se chegar no resultado. Então, saber o que acontece no mundo é responsabilidade do espírita também. Nós não precisamos fazer apologia a nada, mas precisamos estar atentos ao que acontece, principalmente em torno dessa enfermidade. Procurarmos ter comportamentos coletivos, usar máscara, não ficar saindo sem necessidade. Às vezes, muita gente, né? Nós estamos fazendo aqui uma reavaliação da pandemia, porque esse assunto já foi esgotado muito, mas vamos reavaliar, porque o tempo vai ficando longo. E isso cansa realmente e traz muitas dúvidas. Muita conversa, muito tititi. E eu não sou dona da verdade, mas eu estou aqui trazendo pontos para nós refletirmos juntos. Por quê? O momento é coletivo. Nós precisamos compartilhar. Muita gente fala assim, eu tô cansada, né? Chegou o final do ano, vou juntar com a minha família, vou fazer uma viagem, vou descansar. A gente usa máscara e álcool em gel. Gente, eu conheço pessoas do meu círculo de convivência, famílias inteiras, que adoeceram fazendo viagens para a praia, sim. Aconteceram. Que pessoas, membros, morreram, sim. Voltaram para Goiânia e foram direto para a UTI e morreram. Então, veja, não é só botar uma máscara e um álcool gel porque eu dou conta de me controlar. Nós somos traídos pela nossa própria mente. Essa mente egóica que nos controla diz isso, mas na hora do vamos ver, pensa-se na praia, todo mundo não acaba ficando próximo um do outro, ninguém fica mergulhando de máscara, ninguém fica comendo um camarão de máscara. Às vezes passa a maior parte do tempo sem máscara. Então, nós não estamos aqui para proibir, para acusar ninguém. Estamos aqui para refletir. O comportamento é coletivo. Até se eu entrar no meu carro para sair, eu preciso colocar uma máscara, porque é isso que as autoridades de direito, as autoridades sanitárias especializadas estão recomendando. Então, o comportamento é coletivo. Se eu fico mais em casa, se eu me nego a fazer qualquer tipo de aglomeração, eu sou um ser que trabalha para o bem no mundo. Eu ponho máscara para proteger o outro. Outro dia eu saí para fazer uma caminhada e me aventurei 2 vezes num parque bem cedo. Eu tive que voltar para casa. Porque as pessoas estão andando sem máscara. Porque as pessoas correm e a gente escuta muitas coisas que a ciência não confirma, não diz nada disso. Né? Correr com uma máscara vai diminuir a minha oxigenação, vai acontecer isso ou aquilo, nós precisamos saber a fonte, de onde veio isso. Eu atuei na minha profissão em torno de 35 para 36 anos, eu usei máscara o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Eu estou aqui com 58 anos de idade, estou bem de saúde, graças a Deus. Não existe certas coisas que também se jogam por aí. As coisas aleatoriamente a gente pega e toma como uma verdade. Eu estou dizendo isso porque usar máscara, fazer isolamento, isso é comportamento cristão. Isso é comportamento espírita. É cuidar de todos, porque nós somos aquela muito assim, nos esmeramos muito no que o outro está fazendo para poder permitir que eu faça. Nós temos que ser cada um de nós sermos seres conscientes. Eu vou fazer porque eu sou uma pessoa consciente. Porque se eu fizer certo, se eu pegar a vassoura e varrer a porta da minha casa, eu estou de máscara, eu estou sendo uma pessoa consciente. Quem passar na rua, ele vai ver que naquela rua não tinha ninguém, mas eu estava de máscara.
Isso é reafirmar o Evangelho de Jesus. Então, não resistais ao mal, quer dizer, o momento é de se reinventar, é de ter consciência individual e coletiva, é cuidar um do outro. Isso é pensar no outro. Isso é fraternidade verdadeira. Isso é fraternidade voltada para o momento atual, momento que nós estamos presos, né? Cerceados na liberdade. Então, a lei divina nos diz: pense naquilo que você sente, naquilo que você fala, naquilo que você faz. Agora viva de verdade tudo isso. Então, procurarmos ter comportamentos coletivos, procurar, por exemplo, participar de reuniões públicas online, como vocês estão participando agora. Por quê? Nós vamos tomar passes à distância. Se for de outra religião, também fazer da mesma forma, né? Não distanciando de suas atividades, continuar participando e fortalecendo o nosso íntimo, com preces em grupo. Participem de grupos do seu centro espírita, da sua igreja, de seja lá de que religião for. Se não tiver religião nenhuma, não se isole. Não se isole emocionalmente. Não deixe de buscar um amigo, de conversar com ele, de rezar. Tem grupos de orações. A oração fortalece a nossa fé. É por isso que o próximo ponto que eu pontuei aqui, né, que eu estou olhando aqui no computador, as minhas pontuações, eu coloquei ter fé através da oração. Porque a oração, ela nos conecta. Oração não é só para pedir, é para fortalecer. Se eu não estiver com nenhum problema mais urgente agora, eu posso parar e pedir forças para Deus. Isso é fortalecer a nossa fé. Junto da oração, podemos meditar para aliviar a mente. Olha aí a meditação. E ouvir a nossa voz interior. Pode ser uma simples sensação de paz. Às vezes, meditar para a nossa mente ocidental é terrível, porque a nossa mente é acelerada mesmo. Nós aprendemos a viver na correria. Vamos procurar o exemplo dos orientais, né? Daqueles yogis, de Buda, de outros tantos que escreveram sobre meditação. Pega uma meditação qualquer no celular, nem que seja para você relaxar, centrar a mente um pouco, descansar, aliviar. Depois nós vamos, com maior técnica e profundidade, tentando treinar mais a nossa mente para o aqui e agora. Mas a gente pode treinar na prática. Porque meditação, viver uma forma meditativa de estado de presença, não é só fazendo meditação por aplicativo ou tirando um momento. A mente evoluída, ela vive esse estado de presença constante. Ela vive um momento de cada vez. Ela está conectada com essa voz interior. Por isso que muitos, meus amigos, eles desenvolvem o senso intuitivo. Ele ouve a voz que vem da sua alma e que se conecta com outros seres de luz. Isso é mediunidade intuitiva, que os espíritos nos chamam a atenção. Conectar-se intuitivamente com os altos planos da vida é serenar a mente e automaticamente o nosso psiquismo se conecta com os centros superiores, se conecta com Deus. Isso é o estado de paz. E quando a gente vai caminhando isso abundantemente, expandindo essa consciência cada vez mais, ela vai manifestando mais serenidade, mais paz, maior aceitação. Eu aceito essa situação. Eu faço tudo que está ao meu alcance, mas aquilo que não pode ser mudado, eu aceito. Isso é não resistir ao mal. Outro ponto que a gente pode utilizar, outra ferramenta, fazer leitura edificante, porque foca a nossa mente em algo que eleva, para aumentar os nossos conhecimentos espirituais. Nós não devemos ficar só com o que nós ouvimos em palestra. Nós precisamos ler, nós precisamos movimentar a nossa energia psíquica, sermos um reservatório. Em qualquer momento a gente tem de onde tirar esse apontamento para que os espíritos possam nos ajudar. Nós estamos muito focados na ajuda espiritual, mas os espíritos fazendo tudo. Esquecemos de fazer a nossa parte. E se for, mais uma vez eu vou pontuar, se for trabalhador da Casa Espírita, pode continuar servindo em seus trabalhos online. E podemos mesmo, podemos evangelizar, podemos dar passos à distância, palestras, até trabalho mediúnico é possível fazer à distância. O passo é um trabalho mediúnico, a minha casa, né, de origem, nós estamos fazendo tratamentos à distância, é um trabalho mediúnico. E podemos ainda fazer a nossa parte ajudando com a colaboração, arrecadando auxílio para a cesta básica, né, com cuidado, alguém pode ir na porta de alguém com cuidado e deixar a cesta básica. O meu posto de assistência, do qual eu sou coordenadora, não parou com a assistência, porque tem mentes maravilhosas, mãos caridosas que estão, trabalhadores, fazendo essa entrega.
Então, às vezes, algum dirigente não pode ir, ele pode ter um trabalhador que pode, porque às vezes o dirigente ele tem uma pessoa de risco dentro de casa, não pode estar se expondo, alguém pode. Em outro momento, o outro pode e a gente pode continuar fazendo assistência. Pode arrecadar fundos para minimizar a dor alheia nesses momentos mais difíceis. Podemos colaborar, fazer confecção de enxovais, podemos fazer uma máscara, colocar na cesta básica para ajudar. Então, tudo isso significa não resistir ao mal. E o mais importante, aproveitar o tempo que a pandemia nos proporciona para estarmos conosco mesmos, né? Com a nossa família íntima e descobrir a felicidade em situações simples, como tomar um café, como conversar, como cuidar de uma planta, um animalzinho, sentir a vida em sua simplicidade, porque somos todos seres caminhando em busca de Deus, em busca da paz, em busca da felicidade. Não resistir ao mal é aceitar aquilo que não pode ser mudado e aquilo que não depende de nós. Então eu desejo a vocês essa paz de espírito, essa paz que no meio da tribulação e da turbulência, ela nos visita e ela vai nos visitar com mais frequência se nós a buscarmos. Não na mente que cansa, mas no sentir, no refletir, no repousar a mente, tentar viver o aqui e agora e movimentar a nossa energia, né? Levantar, respirar, movimenta a casa, limpa o seu ambiente, porque assim a gente estará limpando a nossa mente. Então vamos agradecer a Maria e vamos pedir a ela, nossa Mãe Santíssima, que nos auxilie nesse momento através dos trabalhadores de Maria que vêm nos visitar à Terra, né? Eu não sou cantora, mas eu sempre gosto de deixar um recado em nome da Virgem Santíssima. Então vamos agora nos preparar para essa conexão, esse momento de prece, né, final, que vocês estarão fazendo coletivamente e vamos pedir a Maria que nos abençoe. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre mim estendidas, é santa bênção, é a proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha, te amo, mamãezinha. Que Maria Santíssima nos abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz. Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Mas antes, queremos te pedir que pegue um copo de água, uma jarra, coloque ao lado. E te pedir também que nesse novo ano tenhamos a certeza da presença de Jesus em nossas vidas. Isso é muito importante. Então vamos acerenando os nossos corações, vamos tendo certeza de que Jesus está conosco nesse momento de vibrações, de oração. Vamos fechando os nossos olhos e vamos acerenando os pensamentos, esquecendo por alguns minutos todas as dificuldades, para que possamos, com a mente calma e tranquila, entrar em sintonia com Jesus. Vamos respirando profundamente e vamos agradecendo.
por termos a oportunidade desse momento maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos te rogar, Mestre amado, por essa casa de oração que nos proporciona esse momento. Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, sob o comando espiritual do nosso querido mentor, irmão Cornélio. Queremos agradecer e ao mesmo tempo rogar as falanges do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, para que essas falanges possam atuar sobre cada um de nós durante esse momento do passe à distância. Senhor Jesus, lança o teu olhar amoroso para cada um, que possamos sentir a sua luz penetrando em nosso organismo físico e espiritual, renovando as nossas células, atuando em nossa mente, em nossos corações, trazendo a fé, a esperança, a fortaleza que necessitamos para continuar a nossa caminhada. Renova, Senhor, as nossas forças, ilumina as nossas vidas, floresce, Senhor, o teu amor em cada coração. E que isso possa se estender a toda a humanidade, que todos possam perceber o teu amor infinito e a paz que sentimos quando estamos conectados ao Senhor. Olha essa humanidade, Mestre querido, e ajuda-nos a retirar do nosso coração o egoísmo, o orgulho, as vaidades, que possamos cada dia mais nos reformarmos intimamente, pois essa é a nossa grande missão de vida, evoluir. Leva, Mestre querido, o nosso pedido ao Pai Criador, para que também Ele tenha misericórdia de todos os nossos irmãos que estão em grande sofrimento, seja por problemas de saúde, questões existenciais, sejam porque não aceitam a vontade do Pai em suas vidas, seja porque estão com problemas familiares, questões do trabalho, seja por qual causa for, que o Pai lance sobre cada um a sua luz poderosa, refazedora, trazendo a todos os irmãos em sofrimento a força, a fé, a esperança. Olha para o nosso planeta, Mestre querido, esse planeta que passa por uma fase tão difícil, que é a transição planetária. Ajuda, Senhor, nesse momento, fazendo nascer no coração de toda a humanidade a paz, o amor, a fraternidade. Olha, Mestre, para a natureza, para que seja contida na sua violência. Ilumina as crianças, Senhor, tão inocentes ainda. Protege os animais que tanto têm sofrido. Olha com amor e carinho para todos aqueles nossos irmãos que partiram de regresso à pátria espiritual.
para que sejam bem recebidos pelos amigos, familiares, para que possam aceitar essa nova fase de suas vidas. Lança o teu olhar amoroso para as famílias, os entes queridos que ficaram, para que aceitem a vontade do Pai, na certeza de que aqueles que partiram cumpriram com a sua missão e que já tinham a data certa para o retorno. Senhor Jesus, é tão difícil aceitar a separação pela morte física, que todos nós tenhamos a certeza da continuidade da vida no plano espiritual. Senhor Jesus, te rogamos também pelos nossos familiares, pelos nossos lares, para que o Senhor interceda por todos os lares e por todos os nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Mas que o Senhor entre com muito amor nos lares que estão em desalinho, em desunião, levando ali o amor incondicional. Te pedimos também, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos que por algum motivo não estão aceitando a vontade do Pai, que estão com falta de resignação, estão tristes, deprimidos, sem esperança, sem fé, para que o Senhor atue em cada coração sofrido, afastando o desânimo e fazendo nascer no coração desses nossos irmãos a esperança e a fé incondicional. Mestre, te pedimos que nesse momento do passe à distância, cada um de nós possamos sentir a sua presença amorosa junto a nós, perceber a sua luz cristalina, ver o seu olhar amoroso e a sua intercessão em nossas vidas. Que a espiritualidade maior possa fluidificar a água e que nós possamos, Mestre querido, contar sempre contigo em nossas vidas. E que o Senhor esteja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Queremos agradecer a presença amiga de cada um de vocês e que nós possamos sempre nos encontrar. Esse encontro de amor e de oração. Contamos sempre contigo. Tenha uma boa noite. Que assim seja.